A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, meus queridos e amados irmãos, começando mais um vídeo, começando mais uma lição. Que privilégio, como eu sempre digo aqui, é uma alegria muito grande estar com vocês, tendo essa oportunidade rica de juntos estudarmos e aprendermos no Senhor, do Senhor, através da palavra gloriosa, santa, inerrante, infalível do Senhor Deus Todo-Poderoso. E esse vídeo aqui que a gente vai estar trabalhando hoje é mais um vídeo da nossa série, né, onde estamos aí trabalhando nesse trimestre com o tema Ícones da Antiga Aliança, tema esse escolhido e proposto aí pela editora Central Gospel, com essa revista nova, né, estudo bíblico. E aí, esse tema Ícones da Antiga Aliança é um tema muito interessante, porque a gente tem aproveitado, ou se aproveitar desse tema para aprender um pouco mais sobre personagens bíblicos. E dessa feita não vai ser diferente, né? Será mais uma lição onde trataremos esse ponto. E é claro, eu quero ter o privilégio de poder contar com a sua presença aqui até o final deste vídeo, até o final desse trimestre. Vamos junto aí, vamos juntos, né, estudando e aprendendo mais do Senhor. E hoje, um personagem mais que especial estará sendo estudado aqui, né? Vamos falar sobre Abraão, o amigo de Deus. Falaremos sobre Abraão, o pai da fé, como é conhecido e denominado também aí entre nós. Então, quero em Cristo Jesus poder contar aí com a sua presença, tá? Fique à vontade para comentar, curta o vídeo caso goste, descurta, ou seja, dê um dislike caso também não goste, fique à vontade. Esse canal aqui, a gente está aqui só para trabalharmos juntos, aprendermos em Deus, e você tem total liberdade, tá, para estar conosco aqui. Sinta-se plena, pura e totalmente à vontade. E para começar, veremos que a nossa lição, lição de número 4, né, Abraão, amigo de Deus, ela tem seu texto bíblico básico lá em Gênesis 12, os versos 1 ao 7, a famosa chamada, né, o chamado de Abraão, é muito conhecido. E também tem seu texto áureo lá em Isaías 41:8, que diz: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Olha aí que coisa interessante, né? Meu amigo, olha Deus falando. Abraão é um dos personagens mais notáveis das Escrituras. Ele foi escolhido pelo Senhor para tornar-se pai de uma grande nação, o povo hebreu. Conhecido como o amigo de Deus, e aí eu trouxe a palavra, o termo, a expressão grega, né? Philos, teu, philos, amigo, teu, de Deus. Sua vida tem sido uma inspiração para milhares de pessoas ao longo dos séculos. Então, como você já percebeu, a gente vai estar falando um pouco sobre Abraão aqui, e confesso, é um personagem muito riquíssimo em detalhes, né? Muitas coisas relacionadas à vida do patriarca Abraão, há muito que se aprender, há muito que se estudar acerca de Abraão. A gente vai tentar, é claro, dentro do tempo que nos é proposto a estar aqui, e também pautados e baseados naquilo que a revista nos traz por base. Você que já está conosco aqui há um bom tempo sabe que eu tenho procurado ao máximo ser fiel ao conteúdo da revista. A revista é o fato que estamos tratando de um assunto que está, eu diria, diretamente ligado à EBD, embora essa revista seja e possa ser utilizada em diversos meios, né? Estudo bíblico, células, cultos, eu diria, em lares, reuniões em lares, não importa o ambiente que você vá usar essa revista, mas ainda assim ela é mais utilizada, até onde eu tenho percebido, em círculos ligados à EBD, ok? Então você fique à vontade para estar conosco acompanhando aí, e lembrando que eu sempre tenho procurado, embora eu traga subsídios, embora eu faça comentários, embora eu acrescente alguma coisa lá, aqui e acolá, mas ainda assim eu sempre procuro tentar ser fiel ao máximo, já visto o fato de que eu entendo que essa revista, ela via de regra é aplicada em ambientes onde o professor tem a sua de mestre, os alunos têm as suas, por conseguinte, de alunos, e há um acompanhamento. Embora a nossa base principal seja a Bíblia Sagrada, a gente também vai lendo ao longo do estudo a revista. E aí eu acredito que o aluno, tendo essa revista por base, ele vai querer, certamente, ou vai tentar, dentro das suas limitações, entender o que está sendo dito. E aí, se o professor fugir demais do conteúdo, acaba complicando. É por isso que eu tento também aproximar o meu estudo, o meu ensino, pautado numa revista para auxiliar você, professor, que está me assistindo aí agora, para que você consiga também lograr êxito aí na sua aula. E depois disso, vamos lá, né, gente? A palavra introdutória está aí. Vamos falar sobre Abraão. E a gente vai falar muitas coisas sobre esse grande amigo de Deus. Para começar, a gente vai perceber que esta é uma lição de 3 tópicos, na qual o primeiro tópico abrange aí a pessoa de Abraão. Isso é interessante. Então nós temos uma divisão interessante, né, onde a pessoa de Abraão é tratada, a princípio, no primeiro tópico,
chamado dele é tratado no segundo tópico e sua paternidade, questões relacionadas ao legado que ele deixou para seus filhos, é também abordado no terceiro tópico. Logo, a gente precisa, então, como professor, de repente você, superintendente, professor, vocês estão ligados mais à área do ensino aí, dentro da EBD, auxiliar os professores e alunos também quanto a esse ponto, que a gente consiga exaurir o máximo possível de conteúdo da lição, trabalhando na medida que ela está disposta. Ok? Ou seja, tratarmos a pessoa de Abraão no primeiro tópico, tratarmos de maneira específica seu chamado no segundo e atentarmos para o relacionamento de Abraão com seus filhos, tá? Sua paternidade é o que estará sendo, por assim dizer, estudada e analisada no terceiro e último tópico, findando com isso, é claro, essa lição. E depois disso, vamos falar um pouquinho sobre Abraão, o homem. Vamos lá? Então nós temos aí o homem Abraão. O que eu diria aqui? Pautado já ainda na revista, a gente tem o primeiro subtópico que trata o nome, e aí você percebe que está no plural, né? Seus nomes. E o fato de estar no plural, seus nomes, nos faz compreender claramente que este homem, este personagem, acabou adquirindo, tendo mais de um nome dentro da Bíblia. Vamos ver isso aqui de mais perto um pouquinho. E aí a revista diz: Abraão foi a primeira pessoa a ter seu nome mudado diretamente por Deus. Ao nascer, seus pais lhe chamaram de Abrão, que significa pai da altura, ou pai elevado. Mais tarde, Deus mudou seu nome para Abraão, que significa pai de multidão ou pai da multidão de nações. Olha aí que coisa interessante. Então a gente tem algumas coisas já para poder tratar aqui inicialmente. O primeiro fato, a primeira coisa que nós temos aqui é o fato de nós termos um homem que ao nascer, eu nem diria pautado em costume judaico, cuidado com isso, professor, para você não cometer anacronismo, porque a circuncisão foi entregue a ele já depois de uma idade avançada. Logo, essa ideia de que um judeu nascia, contava-se 7 dias, após isso circuncidava, cuidado para que você acabe não falando isso aí. É uma observação importante, professor, para que você não cometa anacronismo em sua aula. Não falar de circuncisão, haja visto o fato de que Abraão não passou por isso quando criança. Não é um legado herdado de seus pais. Deus deu a Abraão a circuncisão, o Brit Milá, como é conhecida lá pelos judeus. A Brit Milá, ou circuncisão, foi dada em Abraão na velhice. Abraão recebeu a ordem de se circuncidar e circuncidar os da sua casa já na idade avançada, já idoso. Então, atente-se a isso. E aí que nós temos o seguinte: Abraão nasce e o seu nome lhe é dado como Abrão. E Abrão quer dizer aí, como a gente viu, pai da altura ou pai elevado. Isso é interessante. E aí fica aquela dúvida, né? Ele herda esse nome porque o seu pai, Terá, tinha a ideia de que Abraão seria um pai abençoadíssimo, teria muitos filhos. Ou seja, ou talvez ele recebeu esse nome como homenagem a seu pai também. Possa ser, né? Quem diga isso, há teólogos que afirmam isso, e é interessante. Mas para nós aqui é só entender isso. Abrão, ok, é aí pai da altura, pai elevado. Depois Deus muda o nome de Abrão. Lá no capítulo de número 17 de Gênesis, Deus muda o nome deste homem, de Abrão para Abraão. E aí nós temos uma ressalvazinha a ser feita com relação ao conteúdo da revista. Ou seja, tá aí, ó, na revista, eu estou usando a revista, tá? Abraão foi a primeira pessoa a ter seu nome mudado diretamente. Então, quando nós dizemos que Abraão foi a primeira pessoa, e lembrando, caso você que me assista, está me assistindo, você que me assiste agora, tem aí a revista de professor, talvez você queira me ajudar quanto à correção dos comentários, fique à vontade, mas eu estou usando a de aluno, logo a de aluno, ela basicamente não tem, talvez, o que eu vou dizer aqui. O que eu vou dizer? E deixe-me adiantar. A primeira pessoa a ter seu nome mudado diretamente, tá? Nós temos que entender que Abrão, na qual passou a ser chamado de Abraão, foi a primeira pessoa, biblicamente falando. Então, eu não sei se a revista de professor traz isso, mas é bom que você, ao falar, professor, ao lecionar, atenha-se a esse detalhe, atente-se para isso aí. Abraão, ou seja, foi a primeira pessoa, biblicamente, a ter seu nome mudado diretamente, tá? A palavra biblicamente, ela vai encaixar como uma luva nisso aí. Porque nós não sabemos até que ponto Deus tenha mudado o nome de alguém. Só conhecemos os personagens bíblicos. E isso é um ponto interessante. Então, à luz da Bíblia, dentre os personagens que dela conhecemos, Abrão foi o primeiro a ter seu nome, sim, mudado por Deus na Bíblia,
para Abraão, ou seja, e aí o nome Abraão quer dizer pai de multidão ou pai da multidão de nações. E é interessante, tá? Então, basicamente, olhando para o texto hebraico, a gente passa a ver que o nome dele, então, está aí. Eu coloquei na tela para que você possa acompanhar comigo. A palavra hebraica para o nome dele é Abrão. Lembrando, português, Abrão. Hebraico, Avram. Avram, ok? Avram. Avram. Avram é o hebraico. E aí seu nome foi mudado de Avram, Abrão, português, Avram, hebraico, para Abraão, português, Abraão, 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 hebraico. Devagar, para que você possa pronúncia. Abrão, Avram, Abraão, 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 tem a ênfase no no final. Então, a guisa aí, eu diria, de conhecimento relacionado ao nome dele, nós temos esse ponto então interessante aí, só para introduzir realmente o assunto, tá? Partindo, pois, para o segundo subtópico, nós temos aí, sua cidade natal. Abraão era natural de Ur dos Caldeus. Historiadores referem-se a Ur como uma das mais importantes cidades da grande civilização dos sumérios, sendo um centro onde a matemática, a astronomia e o comércio internacional eram bem desenvolvidos. Tá? O que eu diria aqui inicialmente? Professor, há 2 pontos que você pode tratar e trabalhar aqui. O título está atrelado a princípio à cidade dele, Ur dos Caldeus, que eu confesso de todo o meu coração que se parasse agora para trazer uma explicação mais específica, ligada à história, geografia, arqueologia, para trazer dados sobre Ur dos Caldeus, levaria talvez um tempo que eu confesso não ter aqui. Mas você pode partir para esse lado, uma pesquisa breve, livro de história, livro de costumes bíblicos, da arqueologia bíblica, uma pesquisa até mesmo aí na internet, para que você possa trazer alguma coisa e agregar, acrescentar isso à sua aula. É um ponto que você pode trabalhar. Caso você queira tratar com seus alunos histórico e geograficamente a cidade de Ur dos Caldeus. Mas há outro ponto que você pode também se fazer valer desse subtópico para trabalhar e tratar. Que ponto é esse? Vamos lá. Eu coloquei aqui o primeiro versículo, Neemias 9, 7. Então, Neemias 9, verso 7. O que diz aí? Está lá. Tu és o Senhor, o Deus, que elegeste a Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Neemias 9, 7. Então aí você tem mais uma prova cabal, afora, é claro, a prova que já está aqui dentro da revista, que é o Gênesis 11, 31, que já mostra aí o pai de Abraão terá deixando a terra de Ur dos Caldeus e indo em direção a Harã. É isso que fala lá em Gênesis 11, 31. Mas você tem mais uma prova, eu diria, mais um versículo para trabalhar e corroborar com o Gênesis 11, 31. E outro ponto também que é interessante, vou ler e já vou explicar onde eu quero chegar. Então, está aí, Josué 24, 2. Josué, livro, capítulo 24, verso 2, que diz: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Olha que coisa interessante aí. Então o que nós temos a princípio aqui? Um versículo que trabalha a visão de que, embora não explique claramente, não traga luz sobre a cidade de Ur dos Caldeus, não traga explicações, eu diria, pertinentes a ela, mas nos dá um ponto a ser trabalhado. Você pode simplesmente usar esse subtópico 1.2, sua cidade natal, como uma referência à cidade, como uma alusão que você vai estar fazendo geográfica, historicamente, eu diria, a cidade, né? Através também da arqueologia, arqueologicamente, ou você pode usar esse subtópico para trabalhar eu diria aí, a idolatria e o ambiente em que Abraão vivia. Então, para ganhar tempo, escolha, sinta-se à vontade para fazer isso. De tudo que eu falei aqui, você já entendeu, fica mais fácil para você, professor. A gente fala aqui, como eu não edito, então não faço cortes nos meus vídeos, mas aí você já percebeu. Querendo te ajudar, você pode trabalhar a geografia e falar sobre a cidade de Ur. Use a cidade de Ur como referência, e lembrando, é claro, para que não haja confusão entre Us, tá? Jó é Us, tá aí na sua Bíblia o Z. Abraão é Ur, U-R, tá? Então há quem confunde isso aí. Mas você pode usar a geografia de Ur, dos Caldeus, ou, caso julgue necessário, e ache interessante, eu talvez
em sala de aula, em loco, utilizaria o que eu vou falar aqui agora, que é trabalhar, usar esse tempo que você tem, ao invés de falar mais da cidade em si, falar do fato de que Abraão, por esse motivo, veio do ambiente idólatra. Então, a idolatria permeava lá. E aí, eu vou colocar um exemplo disso aqui. Você tem aí o deus Nana, né, o deus sumério da lua. Então, com isso, nós passamos a entender que Abraão, antes de tornar-se Abraão, ou antes do encontro com Deus, adorava outros deuses. Então, ele veio de uma terra... Os caldeus era uma terra pagã, idólatra. Então, e um dos exemplos está aí. Há outros deuses também que você pode estar pesquisando aí, né? Os pseudo-deuses, a gente fala Deus, você entendeu. Sumério para você utilizar na sua aula. Mas está aí, duas alternativas para você. Geografia da cidade ou a parte ligada à religião, à idolatria da cidade como um ponto. E decida você qual caminho você vai tomar. Mas qualquer um dos dois vai te ajudar muito aí na aula, tá? Dito pois isso, vamos lá. 1.3, sua fé. Abraão provavelmente nasceu por volta do ano 2100 a.C. É possível que Abraão não tenha recebido qualquer revelação de Deus antes de por ele ser chamado. No entanto, o destino da humanidade foi radicalmente alterado quando o pai da fé, ao ouvir sua voz, decidiu atendê-la. Aqui, a gente viu o fato de que eu citei no slide passado, o fato de que Abraão era de uma terra, a saber, dos caldeus, uma terra muito idólatra, vivia entre o povo idólatra, logo que nos faz entender com isso que Abraão também, por viver nesse tempo de idolatria e ter essa referência lá por parte de Neemias, Deus usa Neemias para falar isso, do lugar onde ele veio, e ter a referência de Josué, e Josué é mais específico para dizer que os pais, logo Terá, Naor e Abraão, incluso isso, adoravam outros deuses. É interessante por quê? Porque a partir daqui, o foco que você deve buscar, professor, e eu te aconselho que faça isso, é trabalhar única e tão somente a fé. Você será tentado aqui, nesse subtópico, a parar para explicar coisas concernentes a Abraão antes do seu chamado. Mas eu confesso a você que eu não faria isso. Eu utilizaria esse subtópico, sua fé, para trabalhar muito mais a fé mesmo. Por quê? Porque lá na frente, no segundo tópico, nós teremos a oportunidade de falar talvez um pouco sobre o que seria, o que se sabe de Abraão antes do chamado. Então não use para que você não ingesse no primeiro tópico, para que você não fique preso e agarrado no primeiro tópico, professor. Use esse subtópico 1.3, sua fé, não para trabalhar o Abraão antes, mas para trabalhar o Abraão após o encontro, logo usando a fé. E eu vou ler tudo de novo, peço perdão e licença a vocês para fazê-lo, mas agora dando essa explicação. Então, Abraão provavelmente nasceu por volta do ano 2100 a.C. Ok. É possível que Abraão não tenha recebido qualquer revelação de Deus antes de por ele ser chamado. Então, existe essa possibilidade, que eu não vou trabalhar agora. O ponto é aqui, ó. No entanto, você vai perceber na tela que eu coloquei bem, uma letra bem destacada, né? No entanto, o destino da humanidade foi radicalmente alterado quando o pai da fé, ao ouvir sua voz, decidiu atendê-la. Eu trabalharia daqui para lá, do no entanto para lá. Ou seja, então o que a gente tem que trabalhar nesse subtópico para ele ficar interessante e legal? Aqui, o que vale, o que importa mais é a fé. Logo, dizer que Abraão era um homem de fé, que o encontro de Abraão com Deus demonstrou clara e plenamente sua fé, como Abraão passou a obedecer a Deus, a guardar a sua palavra, a ser por Deus guiado e direcionado a partir desse encontro. Então, o nosso foco, o nosso alvo, 1.3, é a fé do patriarca Abraão, um homem de fé, ou seja, a partir do momento em que ele decide dar ouvidos à voz de Deus, obedecer o que Deus lhe havia mandado, Abraão torna-se uma pessoa incrível, uma pessoa realmente um homem de fé, um homem que é conhecido como o maior edificador de altares dentro da Bíblia Sagrada. A ponto de Deus chamá-lo de amigo, a ponto de Deus dizer, ocultaria eu porventura algo a Abraão? A ponto de Deus dizer que Abraão seria uma espécie de sacerdote para a sua família, um sacerdote para o seu lar. Então, o interessante aqui é que nós saiamos desse primeiro desse subtópico 1.3, entendendo, compreendendo e trabalhando de maneira bem direta e objetiva a fé deste homem e não o que aconteceu antes do encontro com Deus, porque isso teremos a oportunidade de falar no segundo subtópico. Eu deixo aí a dica para você, professor. Estou tentando ser breve, objetivo nesse vídeo, para não tomar o seu tempo, mas deixando aí uma dicasinha que vai te ajudar e muito para que você consiga trabalhar e elaborar essa lição. Vamos lá. E aí a gente encerra o primeiro
o tópico onde a gente viu o homem Abraão. Caso queira, sinta-se à vontade, professor, para fazer aí uma espécie de resumo do que você falou lá no primeiro tópico. Ou seja, encerrando encerrando nós aqui o primeiro tópico, onde vimos, onde falamos, aprendemos mais sobre Abraão, um homem que até onde pudemos aprender, foi chamado por Deus, e ali Deus fez coisas maravilhosas, dentre elas mudar o nome dele. Já visto o fato de que Deus tinha um projeto, algo maravilhoso para esse homem. Sabemos e vimos que este homem, a princípio, vem de Ur dos Caldeus, junto a seu pai, deixa ali aquela terra de Ur dos Caldeus, chega a Arã. De Arã, Deus o chama para algo tremendo e maravilhoso, que é esse ministério, essa obra tão tremenda. Tá? Dito pois isso, vamos falar um pouco sobre o chamado de Abraão agora. O chamado esse é o ponto, o chamado de Abraão é o nosso foco, o nosso alvo, logo nossa meta para esse segundo tópico. O que diríamos aqui? O chamado de Abraão. Vamos entender. O primeiro subtópico diz, seu primeiro encontro com Deus. Aqui é a hora de trabalhar isso. Por isso que eu disse, por isso que eu lhe orientei, professor, a não fazê-lo no subtópico anterior, para que você não perdesse com isso um certo tempo, para que você não ficasse redundando os temas. Seja visto o fato que agora é hora de falar disso, já que o nosso foco agora é chamado, e estávamos aprendendo mais sobre ele, a pessoa de Abraão, o homem Abraão, primeiro tópico, agora o chamado, sim, coisas concernentes, pertinentes a esse chamado, é hora de tratarmos aqui, no segundo tópico. A Bíblia não fornece detalhes sobre como Abraão conheceu o Senhor. Não se sabe de que maneira o Altíssimo revelou-se ao patriarca, nem como a sensibilidade espiritual de Abraão foi despertada para identificar o verdadeiro Deus. Sabe-se apenas que ele alcançou sua fé, ou alcançou fé suficiente para conhecer, amar, seguir e obedecer ao Senhor ao longo de sua jornada. O que nós aprendemos aqui inicialmente? Seguindo o roteiro aí do texto da lição, a Bíblia não fornece detalhes sobre como Abraão conheceu o Senhor. Por que é bom te parar para fazer uma análise aqui? Porque você, acredito eu, que está me assistindo aí, quer seja professor ou não, isso não vai fazer diferença para o que eu vou falar agora, é o fato de que você, pesquisando sobre esse homem, você vai descobrir, principalmente na internet, que não é só o cristianismo que tenta dar uma espécie de resposta para essa pergunta. Como Abraão conheceu a Deus? Como é que Abraão iniciou sua jornada, sua caminhada com Deus? O judaísmo e outros pontos, ou até outras religiões, vão tentar, a seu modo, trazer explicações. E aí, quando você apela para o judaísmo, você vai descobrir que o Talmud e outros, o Talmud, pronuncie como você julgar necessário pronunciar, mas há escritos de cunho judaico que trarão consigo e em si respostas, segundo eles, para essa incógnita. Quando se deu esse encontro? Então, é bom que lembremos que, biblicamente falando, a gente não tem essas informações. A primeira menção de Abraão, com o nome Abrão, inclusive, é bom lembrarmos isso, ela surge no capítulo de número 11. No finalzinho do capítulo 11 de Gênesis, nós passamos a ouvir falar sobre esse homem, Abrão. Em Gênesis 12, Deus o chama logo, e aí a gente passa, a partir daí, a conhecer mais, a acompanhar a jornada e a caminhada deste santo homem de Deus. Mas, fora a Bíblia, ou extra-biblicamente falando, por assim dizer, nós temos aí escritos judaicos, como eu acabei de citar, o Talmud e outros, que dizem o seguinte, que Abraão, morador, a princípio, Abraão, morador de Ur dos Caldeus, ainda muito jovem, teve seu primeiro encontro ou contato com Deus. Há uma história muito contada aí nos ciclos teológicos, que diz que Abraão, um certo dia, trabalhando, então se eu chamar Abrão de Abrão, tá tranquilo, a gente entende onde a gente quer chegar, mas que ele, muito jovem, um dia, trabalhando junto com seu pai, Terá, que até onde se diz, se pesquisa, se sonda aí, o pai de Abraão, Terá, ele era um fabricante de ídolos, então isso é interessante, né? Ele era uma espécie de artífice e ele fazia ídolos, e Abraão, muito jovem, desde a tenra idade, trabalhando com seu pai, aprendeu a cunhar, a produzir, a fabricar ídolos, e há uma história na qual um certo dia ele, produzindo um desses ídolos, esse ídolo acabou se quebrando.
E aí quando Abraão olhou e viu esse ídolo, essa imagem se quebrar, isso meio que começou a falar na mente, no coração dele. Ou seja, ele orava, por assim dizer, se prostrava diante desses ídolos para que o protegesse, para que o abençoasse, para que o fortalecesse, para que o guardasse, mas ele estaria se prostrando diante de um ídolo, pedindo proteção a esse ídolo, só que na verdade esse ídolo por si só não se protegia. Uma estátua que se quebrava, estragava, perecia, requeria criação, requeria manutenção. Então, dizem, e eu não vou me ater tanto isso aqui, porque é extra bíblico, e eu não vou ganhar nada parando aqui meu vídeo para ficar explicando isso, no sentido de que eu vou acabar perdendo um tempo útil para trabalhar Abraão, mas entenda isso. E aí diz que, a partir daí, ele acabou tendo esse contato. Dizem também, há histórias, relatos que dizem que ele quebrou os ídolos do pai tudinho, a ponto do pai ficar irado com ele. Quando Terá chegou, viu que seu filho Abraão tinha quebrado. E indagando seu pai acerca dele ter quebrado tais ídolos, ele disse que o motivo foi esse. Que esses ídolos não poderiam se defender, não faziam nada. Então logo eles eram vãos, eles eram falhos, eles não eram na verdade deuses. Tudo aquilo era errado. E aí é que Deus entra, segundo consta, segundo dizem, no cenário. Quando Abraão cai em si e reconhece e vê que esses ídolos nunca foram deuses, que nada poderiam fazer, eram só criações, invenções humanas, questões relacionadas ao coração humano, é que o Deus verdadeiro, o Deus glorioso, o Deus dos céus, se apresenta a ele e lhe chama. Tá? Então, existem outros relatos que eu não teria tempo hábil de falar. Então, caso você, professor, julgue necessário, sonde, pesquise, traga alguma coisa. Talvez eu estou falando aqui, resumidamente, quase que eu diria uma paráfrase, tá? Não estou lendo nada aqui, por isso talvez a informação não bata plenamente, mas só para que nós entendamos uma coisa. Biblicamente não temos detalhes, a Bíblia não nos dá tais detalhes. Já visto o fato no capítulo 11 ele entra em cena, Abraão, o 12 ele é chamado e por conseguinte ele vai reaparecendo e sendo citado, mencionado ao longo da Bíblia Sagrada. Mas o que ele fazia antes, como ele vivia antes, onde sabemos, Ur dos Caldeus, mas que tipo de vida ele levava, que tipo de ofício ele tinha, o momento em que se encontrou com Deus, são informações que a Bíblia não nos traz. Mas o que está em voga aqui, o que está o nosso alvo, nossa meta, nosso foco aqui é o primeiro encontro, é o primeiro contato entre Deus e Abraão, o primeiro contato entre eles é que está aqui em voga, tá? Vamos ver isso aqui claramente agora. Sabe-se apenas que ele alcançou fé suficiente para reconhecer, amar, seguir e obedecer ao Senhor ao longo de sua jornada. Então o que eu diria aqui a princípio ou inicialmente? O fato de que, quanto a esse subtópico, seu primeiro encontro com Deus, a gente tem dois pontos a trabalhar aqui. O primeiro eu já tratei com vocês já perceberam aí, que é o fato de que informações concernentes à vida de Abraão, antes de Deus ter chamado, a gente não tem essas informações. E aí cabe a qualquer um crer naquilo que acha que deva crer. Eu, particularmente, creio na Bíblia Sagrada. O único livro infalível, inerrante, o único livro que não é passivo, nenhum tipo de erro. Não existe erro na Bíblia. Isso é interessante, embora muitos vão dizer, mas há certas contradições, há certas questões. O que a gente tem que entender é que nós tratamos hoje, acho que eu já falei muito isso aqui, e você que me assiste sabe, nós hoje lidamos com traduções. Então, erros de tradução é comum a gente encontrar. Quando a Bíblia foi traduzida para certos idiomas, a gente percebe isso. Mas o original, a gente não encontra essas questões, tá? O original hebraico, do Antigo Testamento, porções de aramaico ali, e o grego do Novo Testamento, o original, ou os autógrafos, como conhecemos, não contém tais erros. Esses erros, sim, eles aparecem e eles são encontrados em traduções. Mas para nós aqui é só entendermos isso. O fato de que a Bíblia não nos dá essas informações concernentes ao passado de Abraão, antes de Deus ter o chamado. Mas o que nós temos, e a segunda coisa a ser tratada aqui, eu diria, nesse subtópico, aí é o fato de que o que nós sabemos é o seguinte, que ele alcançou fé suficiente para conhecer, a fé dele fez com que ele conhecesse, passasse a amar, seguisse e obedecesse a Deus ao longo de toda a sua vida. Isso que é interessante. Então, o que nós sabemos sobre o encontro, embora não saibamos claramente como se deu esse encontro, a não ser o que temos já no capítulo número 12 do Gênesis, o mais importante aqui é entender o seguinte, é que desde esse encontro, Abraão
nunca mais abandonou a Deus. Foi um encontro que mudou não só a vida e a história de Abraão, como também de toda a nação de Israel, e nós também fomos alcançados por intermédio das bênçãos que Deus fizera a ele. Veremos já já isso aqui posteriormente. Então eu diria basicamente isso aqui. Já o segundo aí subtópico de sua missão. Vamos ler. Abraão foi chamado pessoalmente por Deus aos 75 anos de idade, quando morava em uma terra pagã, para iniciar uma missão absolutamente desconhecida. Ele deveria ser a semente de um povo, embora sua esposa fosse idosa e estéril. O que a gente pode extrair daqui? Aqui é interessante porque, se nós analisarmos bem, parte do conteúdo desse subtópico é basicamente o que nós acabamos de ver no subtópico anterior. O que estamos vendo inicialmente no 2.2 é uma espécie de continuação daquilo que tratamos no subtópico anterior. O que dá para tirar daqui, extrair daqui? Vamos lá. Abraão foi chamado pessoalmente por Deus aos 75 anos de idade. Então, à luz da Bíblia, nós temos um encontro entre Abraão e Deus, embora o nome dele ainda fosse Abraão, a esse encontro, e Deus o chama. E esse encontro se dá, basicamente, nós diríamos, ali, inicialmente, o primeiro encontro de Deus com Abraão é no capítulo 12. Porém, qual é a diferença? Por isso que está aqui, trabalhe-se aqui o termo, professor, atente-se a esse termo, pessoalmente, eu marquei esse termo para que nós pudéssemos entender o seguinte: Deus vem a Abraão e fala com Abraão no capítulo 12. Entendemos o seguinte, e há quem fique se perguntando, como é que Deus falou com Abraão no capítulo 12? Abraão ouviu uma voz do céu que falou com ele, Deus soprou o seu coração, falou a sua mente? Nós entendemos que sim, porque falou a Abraão, inclinou Abraão para o chamado dele. Por quê? Porque no capítulo 15, se você começar a ler o 15 lá, e caso tempo você tenha para tal, leia em sala de aula, leia logo com seus alunos. O capítulo 15 diz, se eu não estou com a Bíblia aberta aqui, se eu errar, perdão. Mas por essas coisas o Senhor apareceu a Abraão em visões, dizendo, não temas, sou o seu escudo, grandíssimo galardão. Ou seja, em visões. Então capítulo 12 Deus o chama, capítulo 15 Deus lhe dá uma visão, e capítulo 18 Deus vem falar com ele em pessoa. Lembremos que o capítulo 18 trata de Abraão assentado em frente à sua tenda. Abraão está sentado em frente à tenda, Sara está dentro da tenda, Abraão está sentado em frente, e 3 homens se deslocam a ele. Lá quer dizer anjos, tá? A gente precisa primeiro entender o contexto 18, embora a gente vá saber no 19 que 2 ali eram anjos que foram enviados à casa de Ló, a Sodoma e Gomorra, ok, e que um ficou, e que Abraão dá todo um tratamento que nos faz compreender que é Deus, a maneira como fala, a forma toda, Deus está ali. É bom entender o seguinte, e aí muitas suas interpretações, que talvez tempo eu não teria para falar aqui, mas 3, aludindo à Trindade, Pai, Filho e Espírito, fica Deus diante de Abraão, os 2 anjos vão ali para Sodoma e Gomorra, encontram Ló sentado ao portão da cidade, é o que a Bíblia diz. Então nós entendemos o seguinte, ali nós temos um encontro também de forma pessoal, dessa feita, ele vem em pessoa para falar com ele. Então, se você tiver tempo, professor, trabalhe isso. Deus chama no 12, nós não entendemos como se deu esse chamado, porque o texto não explica, só que Deus chamou Abraão e deu a ordem para sair da terra, parentela e casa do pai, vamos dizer assim, sai. No 15 Deus vem em visão, capítulo 15, guarde isso aí, Gênesis, em visões, Deus, depois dessas coisas, Deus apareceu a Abraão em visões, dizendo, visões. Então 12 não tem visões, no 15 já tem visões, e no 18 em pessoa, está na tenda, na porta de Abraão, ele chega caminhando até Abraão na tenda, isso é maravilhoso. Então nós entendemos o seguinte, a missão de Abraão, Deus, esses 3 contatos diretos de Deus com ele, chamando pessoalmente, mas entendemos que esse inicial, porque está aí, Abraão foi chamado pessoalmente por Deus aos 75 anos de idade. Logo, essa alusão é ao capítulo 12, entendendo nós que quando ele foi chamado por Deus, no capítulo 12 de Gênesis, Abraão tinha 75 anos de idade. Então, o primeiro detalhe é esse. E aí, aplicações você pode estar fazendo em loco, professor. Uma delas é o fato da idade dele. Já visto o fato que naquele tempo eu estava quase que finalizando esse processo nós diríamos aí, da longevidade, né? As pessoas viviam muito tempo
naqueles anos lá se vivia muito, mas ainda assim, Deus surge para ele numa idade que ele já havia vivido muita coisa. 75 anos já deu para ver muita coisa. Logo, isso representa que nunca é tarde para receber um chamado de Deus. Há pessoas que dizem, eu estou idoso, já passei da idade, eu não tenho mais o que fazer, não tenho forças para fazer a obra, para pregar, para evangelizar. Deus não vê dessa forma. Nós é quem olhamos assim. Quem sabe para alguns 75 anos já é hora de chegar ou na fila do INSS para se aposentar. Mas Deus não vê dessa forma. Deus nos chama, independente da idade, força física. Deus é Deus. Então Deus chamou Abraão aos 75 anos. Tá? É uma boa aplicação que eu faria, um ponto. Nunca é tarde para ser chamado por Deus para uma obra, para iniciar uma obra diante de Deus. Não existe uma idade específica para iniciar, que se inicie, que comece agora. Ou seja, qual é o tempo então? Qual é o... É hoje. O tempo para começar uma obra com Deus é hoje. Deus chamou que nós atendamos, tá? Não é porque Abraão foi chamado também, porque há pessoas que podem usar isso. Se ele começou com 75, eu estou talvez com 22 anos agora, ou 25. Então, quando eu fizer 75, eu aceito Jesus. Não é dessa forma também. Então, atente-se, professor, para isso. Para que alunos não usem o fato de Abraão ter sido chamado idoso para dizer que só aceitarão. Não, que se é aluno já está na igreja, mas pessoas usarem isso como desculpa. Vou para o mundão, curtir a vida, idoso eu volto. Não é isso, não é esse o ponto, não é essa a ideia, tá? Entendermos que o tempo é hoje, não importa a idade, o tempo é hoje. Esse é o foco, essa é a lição principal desse subtópico. Não importa a idade, o momento, o tempo é hoje. Deus chamou que o atendamos e que o sirvamos em nome de Jesus. O primeiro ponto é esse. E aí, ele foi chamado para quê? Aos 75 anos. Para iniciar uma missão absolutamente desconhecida. Deus chama ele de um lugar conhecido para levá-lo a um lugar desconhecido e não explica muita coisa. Outro exemplo e outra aplicação que podemos fazer. Quando Deus nos chama, fica tranquilo. O Deus que chamou garante. O Deus que nos chama para a obra garante. Ele é quem vai nos guardar, Ele é quem vai nos abençoar, Ele é quem vai garantir que as coisas ocorram da forma como Ele quer. Outro ponto, ele deveria ser a semente de um povo. Acompanhando na tela, não sei se computador, smartphone, não importa a mídia que você esteja usando aí, o aparelho que você esteja usando aí, você vai ver que eu coloquei numa cor alaranjada e ainda grifei embaixo aí, ser a semente de um povo. É porque essa é a missão. Isso aqui para que você, principalmente professor, não se perca. Você, professor, faça, caso julgue necessárias, as aplicações que eu fiz aqui, caso não queira fazê-las, sinta vontade para não fazê-las, mas não perca o foco. Não perca a ponta da corda. O seu foco para esse subtópico 2.2 é esse aqui, ó, ser a semente de um povo. Esta era a missão. Então você pode desenvolver muito mais nesse tema aí. Tanto é que eu coloquei a cor igual. Lá em cima, no título está a sua missão, o missão está maior da cor laranjada, é a mesma cor que está aqui embaixo, ser a semente de um povo, para indicar a você que me assiste aí, que esse é o foco, esse é o alvo, essa é a missão, ser a semente de um povo. E aí, finalizando, está aí, ó, embora sua esposa, a saber, né, Sarai, que tornou-se Sara, embora sua esposa fosse idosa e estéril. Aí nós temos duas coisas, ou duas situações, melhor dizendo, que poderiam dificultar, e muito, e dificultaram aí essa obra de Abraão. Uma delas é o seguinte, essa missão de Abraão, já que é o nosso título é missão. Uma delas é que a mulher de Abraão está com a idade avançada, ela é idosa. E a diferença de idade entre ambos era de 10 anos. Ou seja, se Abraão com 75 anos fora chamado, logo sua esposa tinha 65 anos, por ser 10 anos mais jovem que ele. Tá? E aí ela era idosa. E a pergunta que faríamos é, uma idosa pode gerar filhos? É impossível? Não, não é impossível. Uma idosa gerar filhos é improvável, mas não é impossível. E você hoje acompanhando a internet afora, volta e meia aparece. A cada ano aparece uma mulher de uma idade um pouco mais avançada sendo mãe. Eu mesmo me espanto aí, parece que está só aumentando. Então, uma mulher idosa ser mãe é impossível? Não, é improvável. Então, Abraão, sua missão passaria inicialmente pelo campo da improbabilidade. Seria improvável, seria muito difícil que ele conseguisse realizar sua missão por esse motivo. Mas para dificultar, ela além de ser idosa, ou seja, improvável, ela também era estéril. E aí, esterilidade já entra no campo do impossível. É impossível, científica, clinicamente, não importa. Humanamente falando, que é um termo muito usado por nós, é impossível naturalmente uma mulher estéril ser mãe. É impossível. Mas aí Deus trabalha também e mostra que a missão de Abraão, embora fosse improvável, inicialmente improvável e por conseguinte impossível, Deus a realizaria, Deus seria com ele.
Então há dois campos e duas áreas que trabalham a missão de Abraão. Improvável, difícil demais, mas improvável. Mas daí impossível. Opa, agora não tem jeito, impossível. Mas mesmo assim, Deus operou gloriosamente e essa missão, ela se concluiu, ela deu certo. Então, entendamos isso. Pontos a trabalhar aí, a missão. Qual era, de tudo que eu falei, se você guardar isso aqui, amém. Qual é a missão dele? Ser a semente de um povo. Isso. Era dele, a partir dele, Deus faria um povo, logo uma grande nação. E isso é interessante, tá? E aí, é claro que esse dele com a esposa, né? Ele aprenderia isso depois, e aprendeu do pior jeito possível. Então ela era idosa, improvável, estéril, impossível. Mas Deus age no improvável, Deus age no impossível. Deus é Deus, Ele é Deus. 2.3, sua santidade. Vamos lá. De acordo com o que lemos nos registros bíblicos, Abraão jamais foi influenciado pela idolatria dos outros povos. Ao contrário, ele foi um monoteísta que sempre edificou altares a Deus. Por isso, pode-se afirmar que o patriarca foi chamado para ser uma referência de santidade na história. Outro ponto interessante também a trabalharmos aqui, gente, é o que diz respeito, o que alude à santidade desse homem, a santidade de Abraão. E nós faremos leituras, como eu estou fazendo aqui, acho que está legal, eu vou lendo devagar, parando e fazendo aí algumas aplicações e você vai poder acompanhar comigo. Então, vamos agora, já li tudo, vamos ler agora devagar, fazendo nossas aplicações aí. De acordo com o que lemos nos registros bíblicos, Abraão jamais foi influenciado pela idolatria dos outros povos. Olha aí. O que você tem que atentar é o fato de que a mesma Bíblia que diz que Abraão teve sua fé em tudo e não deixou influenciar, é a mesma Bíblia que diz lá em Josué, e eu mostrei aqui para você, 24:2, que Abraão inicialmente era idólatra. Como lidar com isso? Entendendo uma simples coisa, que esse texto aqui da lição só alude ao momento em que Abraão tem um encontro com Deus, só para dizer que depois daquele encontro ele nunca mais retrocedeu. Então a palavra jamais, ela alude uma conotação, ela tem uma conotação e alude ao fato de que esse jamais torna-se a ser aplicado a Abraão depois do seu encontro com Deus. Antes de encontrar com Deus, ele já era idólatra. Ele já era influenciado por onde vivia. Ele nasceu e viveu assim. Mas ao encontrar-se com Deus, nunca mais a influência do mundo passou a ser exercida sobre ele. E esse é o detalhe. A idolatria, Abraão aboliu a idolatria de sua vida após ter o encontro com o único verdadeiro Deus. Então, jamais aqui, aplique aí, professor, explique. Nem espere aluno perguntar, porque por mais que você fale, mas professor, precisava disso, Fernanda? O texto já fala, claro, mas ainda assim há pessoas que fazem essa pergunta e às vezes nos distraem quando estamos lecionando. Então, já entre aí com esse detalhe. O primeiro ponto que eu trabalhei é esse, tá? Quando diz que ele não foi influenciado, quer dizer após o encontro com Deus. Após o encontro com Deus, a influência da idolatria não mais esteve ou tornou-se um tipo de problema para Abraão. Abraão tornou-se realmente um homem de fé. Segundo ponto, ao contrário, ele foi um monoteísta que sempre edificou altares a Deus. Outro ponto interessante aqui, gente, é que talvez, aqui, professor, é o seguinte, aquelas coisas que eu falo aqui. Se ninguém tocar nesse assunto, siga com sua aula normalmente. Mas possa ser que alguém ponha em xeque, em dúvida, esse monoteísmo de Abraão. Nós já vimos o fato de que, quando a gente fala de monoteísmo, hoje, há três religiões aí, judaísmo, cristianismo e islamismo, são consideradas as três principais religiões monoteístas que há no mundo. Eu vou falar devagar agora, você já sabia. Judaísmo, cristianismo e islamismo. O Islã também é considerado uma religião monoteísta. Sim, mas há quem entenda e há quem veja, muitos são os teólogos que trabalham essa visão, essa ideia de que Israel, ele não era na verdade tão monoteísta assim. Há quem diga que Israel, talvez, hoje sim, digamos que sim. E esse monoteísmo de Israel só se deu após o cativeiro. Mas até o cativeiro, Israel era o que muitos chamam de enoteístas, tá? E o eno aí vem com H antes. Vou falar de novo. Eu não escrevi aqui, não coloquei, porque me lembrei agora, tá? Peço perdão. Veio aqui à mente, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas enoteísta, ou enoteísmo. O que seria o enoteísmo? Enoteísmo, grosso modo, vou fazer uma explicação técnica aqui, vou tentar falar de uma linguagem mais simples, mas enoteísmo geralmente é aquela visão onde crê sim na existência de deuses
que existam deuses, mas se tem um como principal desses deuses. Então há quem entenda que Israel, o próprio Abraão e outros eram enoteístas. Por quê que eram enoteístas? Porque eles entraram em Canaã e adoraram em Canaã a outros deuses, Milcom, Astarote, Baal. Como é que alguém pode ser monoteísta e se prostrar diante de um outro Deus, um outro ser, e chamar esse outro ser, ou nem ser eu diria, né? Uma estátua, um objeto, chamar um objeto de Deus? Como pode isso acontecer? Alguém chamar... Então alguém que é monoteísta vai fazer isso? Então, há quem entenda, por isso que eu grifei aqui o monoteísta, porque talvez alguém toque nesse assunto. Israel era monoteísta ou enoteísta? Aí você vai dizer, Israel é monoteísta, tá? E talvez o aluno diga isso, mas, ok, professor, mas se Israel era monoteísta, por que ele então se prostrou diante de Baal, sendo que Baal não é Deus? Por que um monoteísta chamou Baal de Deus, Astarote de Deus, Milcom de Deus, Azera de Deus, Dagon de Deus, Marduk, Merodach? Por que então alguém que é monoteísta é alguém que entende que não existem outros deuses? Só existe um. Então, o que nós, via de regra, explicamos, eu mesmo trabalho às vezes com meus alunos em seminário teológico, é que há quem diga, há quem entenda que Israel só tornou-se monoteísta de fato, ou tornou-se de fato monoteísta após o cativeiro. Ele vai para o cativeiro ainda meio que enoteísta, mas volta convertido ao Deus verdadeiro. Israel volta do cativeiro 70 anos depois, monoteísta mesmo. Tá? Então, possa ser que surja isso. Abraão era monoteísta ou ele era enoteísta? Ele sabia, ele cria na existência de outros deuses, mas só adorava um, ou tinha esse um Deus, que é o nosso Deus, como superior, maior que os demais. É algo a se discutir, é algo a se trabalhar, é algo aí a se tocar. Se você, professor, sentir-se à vontade para trabalhar isso em sua sala de aula, o faça. Caso não sinta vontade, caso perceba que isso vai atrapalhar de certa forma a aula, continue aí, leia. Ele foi um monoteísta e deixa o barco andar. Por isso pode-se afirmar que o patriarca foi chamado para ser uma referência de santidade na história. E aí é só uma explicação do que a gente já falou de maneira mais clara. Seguindo, nós temos aqui 2.4, seus desafios. Vamos ver agora alguns desafios que Abraão viveu durante seu chamado. Vamos ver isso? Vamos lá. 2.4.1, o desafio da obediência. Como é que é isso? O homem é propenso a não observar a lei da obediência. Obedecer geralmente custa um preço muito alto para qualquer um de nós. Até Jesus, como homem, aprendeu a obediência. Abraão, por exemplo, foi desafiado a obedecer a Deus em pontos críticos da vida. Vamos ver isso aqui. E eu vou voltar um pouquinho. Gente, o que eu diria daqui? Então Abraão teve um desafio. O desafio de Abraão, dentre os muitos que ele teve, um foi obedecer a Deus. O obedecer aqui não é só saindo de sua terra, mas todas as vezes que Deus lhe dava uma ordem, ele tinha que cumprir cabalmente essa ordem. Então ele foi desafiado a obedecer. Desse texto, só há um ponto que talvez pode se tornar polêmico. E pena que eu estou quase 50 minutos falando, eu acho que isso aqui vai ter que ficar para o WhatsApp, caso alguém queira falar um pouco sobre isso no WhatsApp. Mas é só aquela parte que diz aqui, ó, da lição. Até Jesus, como homem, aprendeu a obediência. Ok. Dizer que Jesus, como homem, aprendeu a obediência está errado? Não, está certo. E eu repito, certo. O problema talvez seja por parte de alguém que lendo isso em casa, um aluno que lendo isso em casa, ou alguém que te ouça ler em sala de aula, pergunte, mas Jesus aprendeu obediência por quê? Porque ele corria o risco de ser desobediente, ele tinha essa tendência de desobedecer, ele teve que aprender o que é obedecer, ou seja, ele precisou aprender a obedecer. Como é que Jesus aprendeu? O que foi usado? O que Deus fez? Que lição Deus usou para fazer Jesus aprender? Então lembrando que aprender não é... Aprender a obedecer não é a mesma coisa que a gente aplica às vezes a nós, tá? Então, esse é o ponto. Mas aí eu acho que eu vou ter que ficar para o WhatsApp, eu não vou ter tempo hábil de tratar isso aqui, porque eu preciso de mais uma aula para falar sobre se aprender a obedecer. Ok? Mas vamos lá. Só fique atento com isso aí, professor. Então, desafios que ele teve. Primeiro, aqui é o contexto onde Deus o chama, capítulo 12. E aí Deus fala com ele. Primeiro, sai da tua terra. E tá aí, ó. Ele teve que, para obedecer, primeiro ele teve que sair da terra dele, sair de sua terra. Então, sair de sua terra. Gente, em primeiro lugar, sair, abrir mão.
Segundo, de sua, a terra era dele, ou seja, um lugar onde ele morava, habitava. Havia uma porção ali para ele. Havia um lugar. Não é que ele era o dono da terra, mas quer dizer que é um lugar onde ele estava familiarizado. E às vezes, quando Deus nos chama para ir a lugares onde a gente não conhece, é complicado. Começa tudo do zero. Principalmente para você que tem família. Você que me assiste aí, homem que tem família, ou mulher também com sua família, sair para um lugar novo, novidade, é complicadíssimo. A gente não sabe como é o ambiente lá, o que vai acontecer. Então, deixar algo que nós estamos familiarizados, um ambiente que conhecemos, para ir para um ambiente que não conhecemos, é complicado, tá? Então tá aí, ó, sair de sua terra. Aí você tem aí o hebraico, eu coloquei o hebraico, né? Primeira palavrinha, lembrando que o hebraico é direita para esquerda, a primeira palavrinha que tá ali é a palavra ler, tá vendo? Ler. Eu não sei se o meu mouse vai pegar para você ver aí, deixa eu tentar aqui passar, eu acho que não vou conseguir. Vamos lá, então a primeira palavra é ler, a segunda palavra é lerá, e a terceira palavra é me'ar-será. Ler, lerá, me'ar-será. Ler, lerá, me'at-será. Que quer dizer aí sair de sua terra. Me'at-será. E aí você tem o segundo, do meio da sua parentela. Então Abraão também teve como desafio deixar a parentela. E lembrando que esse termo parentela é um termo muito novo, até atual. O hebraico alude mais à sua família, parente, família. E tem gente que faz essa diferenciação prática, do tipo parentes, cunhado, avó, sogra, tio, parentes, família, só esposa e filhos. Então possa ser que alguém faça aí essa separação em sala de aula, mas lembrando que o contexto ali não está aludido a essa separação. O contexto abrange todas as pessoas que têm um grau de parentesco com ele, sair do meio da sua família. É a palavra família que está ali no hebraico, ok? Então, sair do meio de sua família. Então nós temos o primeiro, sair de sua terra, ler, lerá, me'at-será, sair de sua terra. E o segundo, do meio de sua parentela. Parentela é a tradução em português, ou a tradução em português, né? A tradução portuguesa, melhor dizendo. Mas o hebraico é família, tá, gente? Fica atento a isso aí. E o termo lá é algo parecido com, deixa eu ler ali, o hebraico que eu estou enxergando bem, umimolaterá. Umimolaterá é isso aí. Umimolaterá é a expressão hebraica. Fala devagar para você gravar. Umimolaterá. Umimolaterá, sair do meio da sua família. Por fim, terceiro desafio que ele teve, da casa de seus pais. Ele teve que deixar também. E lembrando que casa de pai para filho é herança. Deixar a casa do pai é deixar a sua própria casa, porque casa do pai para o filho é herança. Com a morte e falecimento dos pais, os filhos herdam essa casa, herdam essa propriedade. Então ele tinha que sair da casa de seus pais. Lembrando, outra coisa que é importante também, não vai fazer tanta diferença, mas eu acho que vai ajudar um pouco, é o fato de que essa expressão seus pais é nossa também, é atual, tá? Seus pais, tá ligado? Mais uma paráfrase, mais uma tradução e uma paráfrase, eu diria. Porque o original, ou seja, porque hoje se entende o seguinte, quando você mora com seus pais, pai e mãe, a gente chama de pais, pai e mãe. Logo, moro com meus pais, com meu pai, com minha mãe, na casa de meus pais. Eu uso o termo meus, plural, pais. Olha que coisa interessante. Mas aí, naquele tempo, não tinha essa visão, essa ideia. A cultura não entendia que era a casa dos pais. Pai e mãe tinham, entendia que era a casa do pai, sendo um período patriarcal, o pai como chefe da casa. Logo, o hebraico não traz casa de seus pais, não, tá no plural. O hebraico traz casa de seu pai, ok? E a expressão hebraica, eu coloquei ali para você ver, ele tá vendo, ó, ali no hebraico, umibet abirra. Umibet abirra. Ok? De novo para você gravar. Umbet abirra. E aí você tem as três coisas que ele deveria fazer. Deixar a casa do pai, logo é deixar sua própria casa no futuro. Deixar um futuro certo como herdeiro para ir um futuro depender de Deus. É abandonar aquilo que se tinha como futuro, a visão humana da coisa, e passar a ter um futuro pautado em Deus, guiado a todo e a cada momento por Deus. Esse aí era o chamado. E aí você tem, vou ler agora os três com calma, e a gente fecha e passa para outro subtópico. Então tá aí, ó. Primeiro desafio dele, sair de sua terra. Ler, lerá, me'at-será, sair de sua terra. Segundo, do meio de sua parentela, umimolaterá, sua família. Terceiro, da casa de seus pais, português atual, mas da casa de seu pai, hebraico, umibet abirra, da casa de seu pai. Ok? Tem a palavra ab lá, pai, ab,
pai. Abirra, seu pai. Vamos lá então, 2.4.2, o desafio da renúncia, o desafio que ele teve, renunciar. O princípio da renúncia percorre as páginas de toda a Bíblia. De José a Moisés, de Davi a Elias, de Neemias a Malaquias, os grandes homens e mulheres de Deus sempre foram pessoas que venceram o desafio da renúncia. O próprio Cristo declarou: qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Outro ponto interessante é que Abraão aprendeu a renunciar. Parte do que nós falamos no subtópico passado, aí, no slide passado. Okay? Parte do que você já trabalhou, você só engata uma quinta ali, pega uma carona no que já disse e conclui. Na ideia de que Abraão foi chamado, sai. 3 sai ele ouviu. Sai da tua terra, sai da tua família ou parentela, sai da casa de seus pais ou do seu pai e vai. Sai e vai. Olha que coisa interessante. 3 sais e um vai. Sai e vai. Então renúncia, sair e contudo deixar mesmo ir, renunciar a tudo. O grande problema que nós diríamos hoje é que esse é um daqueles tipos de textos onde na teoria é lindo, é maravilhoso, porém a gente a cada dia menos vê a prática. Infelizmente o que temos mais visto aí no meio evangélico, e eu falo isso com dor e pesar no coração, e não estou generalizando, hein? Antes que alguém venha nos comentários e querer, não sei, me martelar, me marretar, como diz, mas estou dizendo, não estou generalizando, mas é muito comum nós vermos o contrário. As pessoas não estão mais, muitos não estão mais buscando renunciar, pelo contrário. Prega-se só mensagem de conquistar, ganhar prosperidade. Sou contra a prosperidade? Nunca. Bíblica, não. Esse é o detalhe. Prosperidade bíblica, tudo nos conforme, tudo direitinho. Amém. Deus nos abençoe e eu creio nisso. Tomo posse também para a minha vida, de algo cada dia melhor e maior. Mas renúncia é algo complicado. Principalmente diante de grandes lideranças. Os escândalos estão aí, à torta e direito, na internet. E o que a gente vê é que pessoas... dificilmente você vê um presidente que caiu num pecado gravíssimo e hediondo aos olhos cristãos. Ele abre mão. Você não ouviu falar mais de renúncia nesse sentido. O camarada peca, é um presidente de um ministério e ele não renuncia, não. Eu vou dar um termo aqui que talvez alguém não goste e eu te peço perdão. A gente acaba ferindo pessoas por falar, mas e não maldizendo ou falando não, mas tem gente que considera, parece que alguns líderes consideram a obra de Deus como uma espécie de osso, que o cara mordeu ali, não importa, não larga por nada, não larga, não solta. Infelizmente muitos são assim. Mas glória a Deus que ainda há homens e mulheres de Deus por aí, né? Glória a Deus, apesar de estar... Vamos lá. Mas o ponto é isso aqui, renúncia. É algo que a gente fala, você vai falar sobre renúncia aí, professor, eu imagino que talvez seja nessa parte da aula de algum aluno, talvez não nervoso, não estressado, peça, levante o dedo, peça para falar, e aí você ouça algo que te deixe preocupado, que é o que eu tenho ouvido em muitas aulas que eu ministro. Por quê? Porque renúncia tá difícil, pessoas renunciarem das coisas, tá muito complicado. A gente ouve e vê mais pessoas querendo, quero, ter. É o dá e dadá, né? Sanguessuga, como diz ali a Bíblia. Só quer. As pessoas só querem ter. E quando erra, quando cai, não renuncia, não abre mão. Pessoas que transformam a igreja em empresa, família. O cara é presidente, o filho é vice-presidente, o neto é vice do vice, o bisneto é... A igreja fica com aquela família a vida toda, 200 anos com a família só, aquela família, a igreja herda o sobrenome da família, tamanho do tempo que é. 200 obreiros, parece que não tem nenhum capacitado, é só o filho do pastor que tem que tomar conta. Coisas que eu falaria aqui e até atrapalharia a minha aula, mas, gente, eu particularmente não entendo essas coisas. O que eu tenho feito é orar e pedir a Deus que me ilumine, porque está difícil. Renúncia, amém. Tema maravilhoso. Abraão, glória a Deus, renunciou, mas está raro. Quando Deus disse a Abraão que ele deveria partir para uma terra que não conhecia, o patriarca foi desafiado em sua fé a ter uma postura de renúncia completa. E aí eu não preciso dizer mais nada, né? Vou pegar 2 palavrinhas para fechar esse subtópico. Renúncia completa. É o que está faltando, né? Renunciar completamente. Mas está difícil. Está difícil. E está difícil. 2.5. Sua aliança com Deus. O concerto de Deus com Abraão é um dos pontos marcantes do relacionamento do Criador com o homem ao longo das dispensações. Em sua sublime aliança com Abraão, Deus lhe fez 7 promessas. Vamos ver isso aqui? 7 promessas de Deus para Abraão. Primeiro, far-te-ei uma grande nação. Ou seja, eu vou fazer uma nação, eu vou fazer uma grande nação a partir de você. Isso é maravilhoso, gente.
Um homem, a princípio, cuja esposa e ele, ambos, não têm filho ainda. Entendemos, e a Bíblia explica que a esterilidade estava na esposa, logo Abraão não era. E a prova foi que o vacilo entre ele, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Já estou chegando no Ismael, não vou spoiler, não, vamos falar depois. Mas fazer uma grande nação. Olha que coisa interessante. A partir dele, Deus faria algo grande, algo maravilhoso, uma grande nação. E a base principal é que teria Abraão como molde, modelo. E uma vez que nós vamos produzir algo, fazer algo, esse molde que estamos usando tem defeito, o mesmo defeito do molde passa para tudo que é feito. Experimente criar algo a partir de um molde. Se o molde estiver arranhado, quebrado, trincado, um defeito no molde, esse defeito no molde automaticamente passa para os demais produtos ou coisas que você tenha feito. Então Deus, vou fazer uma grande nação. Então para fazer a nação, primeiro Deus trabalhou o Abraão, preparou o Abraão para que posteriormente viesse essa nação. Olha que coisa interessante. Parte da aliança. Deus está fazendo uma aliança com ele. Far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei. Quer dizer o quê? As coisas que Deus externamente faria em Abraão. Faria para Abraão. Deus o abençoaria. Deus derramaria sobre ele a sua bênção. Vou fazer uma nação a partir de você. Enquanto faço essa nação, enquanto a preparo, vou lhe abençoando, ou seja, externo, vou te abençoar. Coisas, situações, eu guiarei coisas, situações e pessoas até você para te abençoar. Eu guiarei a minha bênção até você, abençoar-te-ei. Engrandecerei o teu nome enquanto eu te abençoo. Pessoas saberão que eu estou abençoando, porque para que através do seu nome me conheçam. Olha que coisa maravilhosa. Não é que Deus queria exaltar, e tem gente que cai muito nisso, eu quero ser exaltado, Deus exalta, né? Aquela famosa turma da vingança gospel, me exalta, Deus, eu quero ser exaltado. Pô, não é isso o foco aí. É que o homem, gente, toda vez que nós usamos o termo homem de Deus ou mulher de Deus, fulano é homem de Deus, quem sai ganhando com isso? Deus. Fulana é uma mulher de Deus. Ué, quem sai ganhando com isso? Deus. Então, Deus não exalta uma pessoa para que essa pessoa brilhe, glória, dupla honra, que a gente gosta de pegar parte de versículo e ficar se exaltando com isso, né? Dupla honra. Pera aí, calma. Toda a glória seja dada a Deus. Gente, eu gosto muito, eu acho que para explicar isso aqui, engrandecerei o teu nome, para explicar isso aqui, simples. Caso você, professor, tenha tempo, faça melhor que eu, porque eu estou na correria olhando para o relógio. 1h02. Eu já estou quase que... O vídeo está ficando longo aqui e tem gente que reclama, me ligam reclamando. Se o vídeo fosse... Eu não assisto porque é grande. Olha aí o que eu passo ainda, com toda a dificuldade que eu tenho. Nem computador para gravar eu tenho mais. Estou sofrendo aqui. Ainda tenho que ouvir alguém dizer que não assiste meu vídeo porque é muito grande. Eu deveria cortar em partes. Mas vamos lá. Deus sabe todas as coisas. A dificuldade que eu passo e enfrento aqui. Voltando aqui. Filipenses 2, gente, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, 5-11, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que eu fiquei Jesus, que tem em forma de Deus. Ok, não vou falar tudo porque o tempo está corrido, mas olha o finalzinho. Que deu-lhe o nome, que é sobre todo nome. Opa, exaltação. Mas para quê? Para que ao nome de Jesus, exaltação, se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra, embaixo da terra. Opa, exaltação. Para que toda língua confesse. Olha aí, ó, que Jesus é o Senhor, exaltação para Jesus, Deus o Pai deu. Para que toda a língua confesse que Jesus é o Senhor. Olha aí, a gente gosta disso, tem exaltação. Mas para quê? Olha o finalzinho. Para a glória de Deus Pai. Ou seja, toda exaltação que Deus Pai deu para Cristo, Cristo devolveu a exaltação ao Pai. Aí ficou parecendo criança falando, mas é isso. Vou fazer de novo. Toda exaltação que Deus Pai deu a Cristo, Cristo devolveu a exaltação ao Deus Pai. Guarda isso. Para a glória de Deus Pai. Olha, a gente glorifica a Cristo. O que Cristo faz com essa glória que a gente dá a Ele? Para a glória de Deus Pai. Olha o exemplo maravilhoso aí, para nos ensinar. Se alguém quiser botar meu nome lá em cima, Fernando Aquino, ele, pregador, pastor, professor, teologia, quanto mais falar, mais eu digo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então esse negócio de engrandecerei o teu nome, tem gente que se amarra nisso aqui, né? Cuidado, né? Não é o meu nome que tem que ser engrandecido, mas Deus que falou com Abraão. Aqui, você não está lendo a Bíblia não? Deus falou com Abraão, mas para quê? Engrandecer diante dos homens o nome de um homem, para que todos os homens conheçam o Deus desse homem. A glória final é de Deus. Tu serás uma bênção. Agora,
Primeiro, abençoar-te-ei é Deus levando a bênção a Abraão. Abençoar-te-ei é Abraão botando para fora essa bênção, sendo essa bênção, externando essa bênção, tá? Há quem diga externando ou externalizando, e a gente quer falar difícil aqui, mas vamos lá, Abraão botando para fora essa bênção, sendo essa bênção, e tu serás uma bênção, ou seja, eu vou te abençoar para que tu seja uma bênção, e, ou seja, pessoas verão que tu é bênção. Abençoar-te-ei, ou desculpa, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, todos quanto olharem para você com olhar de bênção, quiserem o seu bem, serão abençoados. Todos que intentarem te amaldiçoar enquanto eu estou te usando e te abençoando, serão amaldiçoados. Porque tem gente que perverte isso aqui. Não, ai de quem falar contra mim, ai de quem falar, ai de quem levantar a voz. Opa, Deus começa um projeto, um propósito com Abraão. Abraão, enquanto ele estiver cumprindo cabalmente esse propósito, olha que benção. Enquanto Abraão estiver usando você para esse propósito, ai de quem te amaldiçoar. Essa é a ideia. Porque talvez eu possa ser realmente a maldição, eu posso agir enquanto eu estiver guiado, pautado e andando nos caminhos de Deus, bênção. Mas se eu estiver fora dos caminhos, eu mesmo estarei me amaldiçoando só por isso. Então guarda isso. Quem abençoar, você está abençoado. Quem amaldiçoar, ok. Mas enquanto a gente estiver no propósito de Deus. E por fim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui você já sabe, o desfecho, né? Como é que todas as famílias da terra podem, são, seriam e são e serão, muitas ainda benditas em Abraão, por intermédio de Cristo. Cristo é o cumprimento dessa última promessa. Cristo veio para ser aquele pela qual todas as famílias da terra seriam benditas. Olha que maravilha. Então nós temos aí a aliança de Deus com Abraão. Pena que tempo eu não tenho para discorrer melhor, mas meu WhatsApp está aí. Caso queira bater um papo comigo, a gente conversa um pouquinho, tá? Caso queira nos levar na igreja de vocês para pregar a palavra, melhor ainda, tá? Não estou me convidando não, mas eu acho que eu estou, não sei. Glória a Deus, estamos aí. Precisar da gente é só chamar. Vai ser um prazer estar com vocês, minha família e eu. Amém, estaremos aí. Porque eu sou eu sou o pregador do jargão. Pregador que anda sozinho, cuidado. Ok? É bom. Se puder levar a família, eu amo sair com a minha família. Para evitar muitas coisas, tá? Eu tenho visto muitas coisas terríveis, ruins. Sei que é difícil para muitos, custo ali, família. Eu entendo todas essas coisas, mas eu amo a minha família, não gosto de andar sozinho, não saio para pregar sem minha esposa, sem meu filho. Às vezes quando não dá para levá-lo, eu encontro de casais. Como é que você faz quando é encontro de casais? Se eu levo seu filho? Não, aí eu vejo com a minha mãe, alguém que possa ficar com ele aí para dar uma força, para ajudar. Mas culto de família, que é os cultos que eu mais tenho pregado, sempre com a minha família. Porque eu penso, e vou usar a frase que eu uso nos altares e púlpitos do Brasil afora por onde eu vou. Um pregador hoje, que chega numa igreja para pregar, acompanhado da esposa e filhos, família, eu creio que já pregou a metade da mensagem, porque o povo fica mais calmo. Esse aí não vai ficar pegando telefone de jovem, não vai ficar se engraçando para mulher de ninguém, não vai ficar com historinha no altar, não vai ficar pegando na mão de tudo quanto é mulher, porque está aí, está com a esposa e os filhos. É o pensamento que eu tenho e ninguém é obrigado a concordar comigo. A paternidade de Abraão. Vamos fechar então a lição. Terceiro e último tópico, a paternidade de Abraão. Vamos lá. Vamos entender esse processo aí. O pai Abraão agora. Subtópico 3.1. O pai de Ismael. Então, eu dividi em 2 pontos, como a lição faz. Vamos falar de Ismael logo por conseguinte. Aí o Isaac. Aí eu usei a imagem que você está vendo aqui, legal, né? Porque temos o Abraão aqui e o Ismael. Já vi o fato, porque quando o Isaac nasce, o Ismael já é um adolescente. Inclusive é bom para quem prega, quando for pregar sobre Ismael e Agar, não acabar falando que o menino era criancinha, era pequenininho, no colo, já era um grandão, já era rapagão, tá? Isso é interessante. Quando Ismael nasce, Abraão tem 86 anos. Quando Isaac nasce, Abraão tem 100. Logo, 14 anos de diferença da idade de Isaac para Ismael. Não se esqueça isso, o pregador, quando você estiver empolgado ali pregando. Dito pois isso, o pai de Ismael. Ismael nasceu como resultado da sugestão de Sara a Abraão para que este gerasse seu primeiro filho por intermédio de sua serva Agar. Logo, pesquisando, você vai descobrir claramente, ou até mesmo tentando entender, logo, já visto o fato que nossas culturas assim, abrangem muitas coisas, mas é a famosa, dita hoje, barriga de aluguel. Porém, naquele tempo havia esse costume, né, que uma senhora lá, uma mulher, dona de casa, podia dar a sua serva lá, costume
caldeu, babilônico, costume ligado a código Hammurabi e outros códigos aí, que a mulher podia dar a sua esposa, a sua serva, a sua concubina particular, não era da casa toda, era concubina dela, para o marido, e aí o filho que nascesse, proveta, um chama, barriga de aluguel, esse filho seria dela. Então, na verdade, não é que o filho da serva seria de Abraão, mas uma vez nascendo, Sara poderia tomá-lo como filho dela, adotá-lo como filho, tendo ela como filho. E a serva morando, a mãe do menino em casa. Mas a aliança de Deus não dizia respeito a esse filho, e sim ao segundo filho de Abraão, Isaque. Mesmo assim, em Ismael iniciou-se o ciclo de paternidade na vida de Abraão. Então, aqui, professor, duas coisas você tem. Uma delas, caso você queira, é explicar o capítulo 16, aquela sugestão que Sara deu, e eu acho interessante porque tem coisas que uma esposa pede ao marido que o marido fica pensando, eu? O cara titubia, o cara... E outra, não é hoje não, tá? É um tempo onde a palavra do marido era lei. Falou, já era. Hoje, estou dizendo que hoje não é? Não sei. Cada lar com seu lar. Mas o que é o detalhe? Né? Cada família aí com o seu jeito. Mas o Abraão poderia sim dizer não e acabou. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que ele aceitou com muita facilidade a sugestão. Uma senhora idosa, Sara, pede, ou Sarai, como você quiser falar, pede para que ele deite com a serva jovem, nova, que ela subentende, fica entendido, né? Muitos entendem que ela ganhou essa serva de presente lá no Egito, quando Abraão foi no Egito, aquela situação difícil que Abraão passou lá no Egito, ela já sobe do Egito com essa menina como serva, então há muitos que pensam que o faraó presenteou Sarai com essa serva, Agar, e aí é só um detalhe, mas ela dá uma ideia para o cara, marido dela, idoso, junta ela mais velha que ela, 10 anos, que ela também já não está tão jovem assim, para dormir com uma jovem que é a serva, que eu entendo que essa serva não era idosa, era velha, era uma jovem também, Agar. E aí o cara cai facinho, é complicado. Abraão também era flor que se cheira, mas chegando aqui ao ponto. E aí ele tornou-se pai. O ponto aqui talvez não seja falar sobre o nascimento do Ismael, como eu acabei de citar, isso resultou hoje nessa guerra que nós temos Palestina, Israel, talvez o foco não seja esse, mas pelo menos o fato é de que Abraão passou a ser pai pela primeira vez a partir de Ismael. Ismael, com todas as dificuldades que esse nascimento teve, essa gravidez, esse nascimento, o crescimento desse menino dentro de casa, a situação controversa com a mãe, com a Sara, o próprio Abraão, a forma como ele foi expulso lá junto à mãe de casa. Não importa o que tenha acontecido ali. O mais importante é que Abraão passou a ser pai pela primeira vez, teve uma noção de paternidade a partir do Ismael. Ismael veio para inaugurar essa paternidade dele, embora de uma situação complicada. Já visto o fato de que não era ele o filho da promessa. Eu não vou falar sobre Isaac aqui, porque o próximo slide faz. Então, trabalhe isso aí, professor. Muitas coisas dá para você falar nesse slide, tá? Cuidar com o tempo. Mas entre elas, o fato de que Abraão iniciou sua paternidade aí. No jeito estranho, controverso, mas iniciou aí. Segundo, o pai de Isaac. Já coloquei uma criancinha pequena ali, porque você entendeu a diferença de 14 anos de idade de um para o outro, para que você não se esqueça disso quando for dar aula. O pai de Isaac. O nascimento do filho da promessa aconteceu quando Abraão estava com 100 anos. Então, aos 100 anos de idade, 14 anos depois de Ismael, nasce o Isaac. O nome Isaac, né, nós temos Isaac, foi dado pessoalmente por Deus e significa riso, aludindo ao fato lá de que quando Deus esteve ali falando com Abraão, Sara riu, e aí riso. Mesmo, lembrando que não é um riso de zombaria, tá? Ela riu de alegria, do tipo assim, eu ser mãe, deu aquela risadinha, mas ou seja, eu entendo que foi assim. Mesmo que o Senhor tenha afirmado que Ismael se tornaria uma grande nação, pois ele também era filho de Abraão, com a serva Agar, a promessa de Deus estava relacionada ao filho que ele teria com sua esposa, Sara. Como pai de Ismael e de Isaac, Abraão nos deixou algumas lições preciosas. Então, o ponto é o seguinte, para ganharmos tempo, e agora vamos pegar as lições que Abraão deixa para a gente como pai, é o fato de que Deus lhe faz uma promessa. Essa promessa diria que faria uma nação, logo ele seria pai de uma multidão, de uma grande nação. E Abraão meio que titubia. 12 recebe a promessa, Gênesis 12. 15 dá uma balançada, a ponto de quase passar para Eliezer, lá o Damasceno, ou o filho de Eliezer, há quem diga assim. Ele meio que tenta do jeito dele. Não dá certo, capítulo 15. No 16 ele tenta de outro jeito, que também não dá certo. E aí nós temos o seguinte, 2 meninos nascem, Ismael e Isaac, e nós temos agora Abraão sendo pai. E o que vai resultar isso depois?
Para nós aqui é mais a paternidade, não do que os povos, que as nações vieram depois. Um pai protetor. Vamos ver isso? Verifique-se a proteção paterna, não apenas por meio da provisão diária, mas também na disciplina pessoal. Isso se comprova no fato de não ter havido resistência da parte de Isaac, quando ele e seu pai foram juntos ao Monte Moriá para o sacrifício. Entende-se que Abraão era um pai protetor, protegia, estava perto, presente, ensinava, orientava. Prova disso é qual? O fato de que quando Isaac foi levado por Abraão a Moriá, lá no Monte Moriá, 3 dias de viagem, e lá ele descobre que ele seria, a princípio, originalmente, melhor dizendo, ou aparentemente, acho que a melhor frase, a melhor palavra que eu posso usar é essa, aparentemente o sacrifício. O que ele fez? Ele foi lá e poderia ter lutado, mais jovem, lutado com o pai, corrido, voltado para casa, dito à mãe, não. Ele simplesmente disse, ele cedeu e disse que estava pronto a morrer se fosse necessário. Olha que coisa interessante. Então nós temos aí protetor, protegeu tanto, ensinou tanto, orientou tanto, que o filho estava disposto a se sacrificar. Então a gente vê aí a proteção desse pai. Ok? Um pai orientador, embora essa proteção... eu vou falar isso aqui, me dá 3 minutinhos aí, vou falar. Pai protetor, a lição está usando Isaac. Mas se a lição usasse Ismael, nós teríamos problema, porque ele parece que não protegeu tão bem assim o Ismael. A ponto de ambos, o mais velho Ismael discutir com o mais novo, a mãe de Ismael entrar no meio, a mãe de Isaac entrar também, a ponto de ele ter que despedir a serva. Parece que Abraão meio que perdeu o controle do lar, perdeu o controle. E aí ele manda, alguém pode dizer, mas ele mandou a esposa lá, a Agar com o menino lá, mas a provisão, uma mulher com odre e pão no meio do deserto é complicado, tá? E aí pensemos sobre isso. Um pai orientador. Abraão instruiu seus filhos no caminho que deviam andar. Alguém vai dizer, mas Deus mandou ele despedir. Calma, estou falando da linguagem humana, tá? Abraão instruiu seus filhos no caminho que devem andar, antecipando-se à prescrição de Salomão. Ele também foi simultaneamente um orientador familiar e um orientador espiritual. As diretrizes que Abraão deixou à sua descendência permanecem com seus herdeiros, a ponto de Deus revelar-se a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então outra coisa é que Abraão era um pai orientador. Orientou Ismael, orientou o Isaac, e aí nós temos Abraão finalizando, né, com um pai orientador que orientava muito bem a saber seus filhos. E aí nós temos a famosa e célebre frase, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que lá no hebraico é Elohei Avram, Elohei Ishak, Ve Elohei Yaakov. Mais devagar para você gravar. Elohei Abraham, Elohei Ishak, Ve Elohei Yaakov. Que seria aí o hebraico, né? Vamos lá. Um pai responsável. E aqui eu vou trabalhar melhor a questão que eu comecei lá do Ismael, eu fecho aqui. Um pai responsável. Abraão zelou pela vida de seus filhos enquanto moraram com ele e tomou as devidas providências para assegurar o bem-estar de Ismael. Além disso, a fim de proteger Isaac das influências das mulheres pagãs de Canaã, Abraão enviou seu servo Eliezer ao lugar certo para encontrar uma esposa para ele, o filho da promessa. Vamos trabalhar 2 pontos e eu acho que a lição já fecha por aqui. Primeiro, Abraão zelou da vida dos filhos. Ok, responsável, cuidou dos filhos. Enquanto estavam ao lado dele, moraram com ele, Abraão cuidou e zelou. Ele tomou as devidas providências para assegurar o bem-estar de Ismael. E aí a pergunta que fazemos é, enquanto ele morou com ele, sim, mas quando ele despede o Ismael, repito, um odre de água nas mãos da mãe e pão pela madrugada, provisão no deserto. É uma situação complicada. Se olharmos para o contexto, ok, entendemos, glorificamos e até adoramos a Deus, Bíblia. Mas se tentarmos viver, trazer para hoje esse contexto, contextualizar isso, a gente fica meio com o pé atrás. Talvez coisas Abraão não fez. Logo, fica parecendo-nos o fato de que Deus, a única solução para resolver, remediar aquilo, parece muito mais isso, que Deus remediou a situação, permitindo com que ele despedisse a serva e o menino, porque Deus cuidaria e cuidou do menino. Tanto é que ele virou flecheiro, virou um chefe, príncipe. Glória a Deus. O que Deus fez em Abraão, na vida de Ismael,
foi muito além da última vez que ele viu o pai andando ali por aquele deserto, aquela coisa difícil. Tanto é que depois a gente tem aí algo maravilhoso acontecendo lá na frente. Eles têm uma espécie de reencontro, mas o que o Ismael passou com a mãe foi complicado, tá? Então a gente tem que estar atento, olhar o exemplo de Abraão, mas procurar ser o quanto mais responsável, melhor. Por fim, e eu fecho aqui. Além disso, a fim de proteger Isaac das influências das mulheres pagãs de Canaã, enviou seu servo. Tá. O que eu tenho a dizer aqui? Você vai perceber que eu grifei quase tudo, mas 3 palavras eu coloquei em cores diferentes. Por quê, professor? Você, professor de EBD, você atém isso aqui. Ó. Como é que Abraão queria casar o filho Isaac e mandou Eliezer, o mordomo, ir lá na terra, sob juramento, buscar uma jovem para ele. Eu diria, essas 4 palavras, influências, mulheres pagãs e Canaã, é que vão te nortear, professor, na aula. Primeiro, que influência que Abraão temia? Está atrelado ao segundo, mulheres pagãs, idolatria. Deus faria de Abraão um povo, e esse povo não poderia começar dúbio entre um filho abençoado, Isaac, e talvez uma mulher idólatra. Como é que começa? Aonde isso ia chegar? Então tem que ser algo livre de possíveis questões ligadas à idolatria. Então, a influência e dúvidas sobre isso, caso algum aluno cite isso, leia 1 Reis 11, o que aconteceu com Salomão. A queda do reino, inclusive, por causa disso. Mas aí, então, Isaac tinha das influências. E lembrando que Abraão saiu, deixou tudo que tinha, foi para uma terra onde moravam pessoas pagãs, idólatras. Então, influências idólatras poderiam atrapalhar. Por isso é que Deus pediu, por intermédio de Abraão, Deus usou Abraão para enviar Eliezer para trazer essa moça a Canaã. Por quê? Porque lá estava a saber, ou melhor dizendo, Arã, Padã Arã ou Arã, melhor dizendo. Porque lá estavam seus descendentes que já haviam vindo primeiro. Os parentes dele estavam lá. Por isso é que ele foi buscar dentre os parentes. Mas casar com uma parente, gente, isso aqui é antes da lei. Não se esqueça disso, tá? Essa questão de não casar com um parente, ela vem da lei. A lei é que foi mais específica quanto a isso. Levíticos 18. Caso haja dúvida, leia Levítico 18 para algum aluno. Deus mandou Abraão falar para trazer uma moça parente, mas e aí, casar com parente? Levítico 18. Quando virou lei, proibiu. Antes da lei, não. E com isso, eu acho que a gente encerra aí e fecha a nossa lição. Desejando contactar-nos, estamos aqui, conte conosco, será um prazer, uma honra. Que Deus abençoe. Peço perdão pelo tamanho extenso aí do vídeo, mas eu acho que vai ser produtivo, vai te ajudar muito aí. Para você que gosta de estudar, é um vídeo grande, onde você vai ter muita coisa para trabalhar. Que Deus abençoe, fique com Deus, tá aí meu contato. Caso queira falar comigo pelo WhatsApp, caso queira convidar-nos a estar na igreja de vocês, será uma honra, um prazer. Palestras, encontros de casais, palestras jovens, culto de família, o que vocês precisarem, é só falar que a gente está aqui, em nome de Jesus, para dar glória a Deus com vocês e dar um auxílio. Fique com Deus, tá? Até a próxima aula. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém.